Boa noite, pessoal. Estamos aqui com mais um Eu, Você e a Bíblia. E hoje nós vamos conversar baseado em Marcos. Vou registrar aqui, Marcos 2, de 1 a 12. Vamos lá, estou esperando você chegar por aqui para a gente dar início à live de hoje do Eu, Você e a Bíblia. Quem está chegando por aí, olá Toninho, bem-vindo meu brother, tudo bom meu querido irmão? Muito bom ter você aqui, olá Paulo, bem-vindo, olá Marcos. Turma lá de João Pessoa, chegando por aqui. Dia corrido meu hoje aqui, não consegui entrar um pouquinho antes. Fala Arnaldo, bem-vindo meu querido. Olá Cristina, bem-vinda. Vamos aí, aguardando um pouquinho a chegada do pessoal. Olá Ariane. Boa noite Ariane, boa noite Cristina. Olá, fala Brunão, beleza meu brother? No carro indo para casa, Arnaldo. Cuidado aí, hein? Quem mais está por aqui? Lili, é isso? Lili Reis. Olá, Antônia. Sônia Casais, bem-vinda também. Olá, Ilze. Tudo bom? Resolveu o problema do seu celular, Ilze? Abraço para você e para o Saulo. Olá, Noêmia. Primeira vez, ok. Muito bom. Muito bom. Lili, é isso? Muito bom ter você aqui com a gente, ok? Espero que você goste. Olá, Nelson, tudo bem? Bem-vindo. Ok, legal, Lili. Então, muito bem-vindas. Espero que você curta a live, que você queira voltar muitas outras vezes, ok? As outras lives estão salvas aqui no IGTV do nosso Instagram. E aí, se você quiser, você pode assistir, ok? Olá, Eloá, bem-vinda também. Olá, Fabiane. Boa noite. Olá, Norma. Sara, chegou, Sara. Muito bom ter você aqui com a gente também, Sara. Olá, Ana Kelly, bem-vinda com as meninas. Ok. Joia, Lili, que bom. Vamos lá, se você que entrou, não saia, ok? Nós vamos esperar mais um minutinho só e nós já estamos começando. A gente sempre gosta de dar uns minutinhos a mais, esse horário das 18 horas, o pessoal está terminando as atividades, chegando em casa, ou quem está trabalhando em casa está encerrando o seu trabalho para poder então entrar aqui na live, então a gente sempre dá uns minutinhos a mais, ok? Então permanece aí, já estamos começando. Olá, Sônia Chiurco, bem-vinda, bem-vindo ao Zé, que deve estar com você também, certo? Olá, Ana, tudo bom? Que legal que você está aqui também, Ana, com a gente hoje. E aí, como foi o dia de vocês? Meu dia foi muito cheio, bem corrido. Ainda não consegui terminar tudo, tive que parar o que eu estou fazendo para vir fazer a live aqui. E depois eu vou retomar e ainda tenho reunião depois, mais tarde. Mas tá bom, né? Graças a Deus. Eu espero que o dia de vocês tenha sido um dia bom também. Um dia especial, abençoado, produtivo, para a glória de Deus. Então veja aí, ó, tá fixado, ok? O texto que nós vamos olhar hoje é Marcos capítulo 2, versículos 1 a 12. O Eu e Você, a Bíblia, está caminhando pelo Evangelho de Marcos. Nós vamos estudar todo o Evangelho de Marcos, tá certo? Então esteja aí com a gente, pegue a sua Bíblia, seu material de anotação e vamos participar juntos aqui. Olá, Serginho, beleza, cara? Legal, brother, ter você aí com a gente. Essa galera de pré-adolescentes que vem participar da live anima muito o meu coração. Muito legal ter vocês aqui. Olá, Valéria, bem-vinda também, querida. Ok, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por cada uma dessas pessoas que já se conectaram, já estão conosco aqui na live, Senhor, do Eu, Você e a Bíblia. Muito obrigado. Eu peço a bênção do Senhor sobre a vida de cada um deles, sobre seus
queridos, os seus familiares. Eu peço que o poder do reino se manifeste na vida de cada um, que tua graça, o teu amor, a tua bondade superabunde sobre a vida de cada um, sobre suas casas, suas famílias, seus lares, filhos, casamentos, pais, em nome de Jesus. Senhor, nós pedimos que pela sua grande misericórdia o Senhor estenda, Senhor Deus, o poder da tua salvação sobre o nosso país, ó Deus, sobre as nossas cidades, ó Pai, sobre cada país desse mundo. Nesse momento, Senhor, nós pedimos um avanço do poder salvador do Senhor, ó Deus, penetrando em cada casa, em cada coração, ó Deus, que a revelação de Jesus se manifeste na vida, Senhor Deus, de pessoas e que elas se rendam, Senhor Deus, ao governo amoroso do Senhor por intermédio do teu Filho. Pedimos também um avanço da cura do Senhor sobre os enfermos, ó Pai, para a honra e glória do teu nome. Pedimos, ó Deus, um avanço da tua paz sobre aqueles que estão angustiados e atribulados, em nome de Jesus. Que a Shalom do Senhor invada, Senhor Deus, famílias, invada mentes e corações aqui, ó Deus, para a honra e glória do Senhor. Nós pedimos, ó Deus, que enquanto nós meditamos, lemos e meditamos na tua palavra, o teu Espírito traga a revelação do teu coração para o nosso coração, ó Deus, e aqueles que vão ter acesso a essa live mais tarde também possam ser abençoados pela graça mediada, Senhor Deus, pelo poder do teu Espírito, mediante a tua palavra, Senhor, para a honra e glória do teu próprio nome, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Senhor, nós oramos. Amém. Amém. Ok, então deixa-me ver quem entrou por aqui enquanto eu estava orando. Olá, Bia, tudo bem? Resolveu aparecer de novo, né, Bia Franco? Muito bem, minha querida. Fala, Oswaldo, bem-vindo. Olá, Viviane. Oi, Su, bem-vinda. Amém. É isso aí, vamos lá. Marcos capítulo 2, ok? Marcos capítulo 2, versículos 1 a 12. Nós vamos ver uma sessão aqui que fala a respeito de um encontro de Jesus muito interessante, muito significativo. Eu quero ler todo o texto com você, ok? Depois nós vamos comentar um pouco a respeito dele. O texto diz assim: chegando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias, o povo ficou sabendo que ele estava em casa. E foram tantos os que se aglomeraram ali que já não havia lugar nem à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram trazer-lhe um paralítico carregado por 4 homens. Não conseguindo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura sobre o lugar onde estava Jesus, e por essa abertura no teto baixaram a maca na qual se achava deitado o paralítico. Observando a fé que eles demonstravam, declarou Jesus ao paralítico: Filho, estão perdoados de ti os teus pecados. Entretanto, alguns dos mestres da lei, que por ali estavam sentados, julgaram em seu íntimo: como pode esse homem falar desse modo? Está blasfemando. Quem afinal pode perdoar pecados a não ser exclusivamente Deus? Jesus imediatamente percebeu em seu espírito que era isso o que eles estavam urdindo, e lhes questionou: por que cogitais dessa maneira em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados de ti os pecados, ou falar: levanta-te, toma a tua maca e sai andando? Todavia, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigiu-se ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando sua maca, saiu andando à frente de todos, que, estupefatos, glorificavam a Deus, exclamando: nunca vimos nada semelhante a isso. Uau! Que texto, não? Que texto espetacular. Veja só, Jesus, diz aqui o texto que Jesus volta para Cafarnaum, ok? Isso faz com que a gente tenha que se lembrar do que está acontecendo no contexto aqui. Ele voltou de Cafarnaum da onde? Lembre-se que no capítulo 1, verso 29, ele vai para a casa de Pedro e ele encontra a sogra de Pedro acamada, e aí então ele, por causa de febre, ele cura a sogra de Pedro, e como consequência disso, ele está em Cafarnaum. Pedro mora em Cafarnaum, então ele está hospedado na casa de Pedro, e como consequência disso, a cidade toda, diz aqui o texto, veja o verso 33 do capítulo 1, e assim a cidade inteira vai e se aglomera na porta da casa de Pedro, e aí diz que Jesus curou a muitos de várias enfermidades, bem como expulsou diversos demônios.
ok? Então, por causa da cura da sogra de Pedro e daquilo que Jesus já tinha feito com um endemoniado na sinagoga de Cafarnaum, muitas pessoas vão até a casa de Pedro para ouvirem Jesus e serem curadas por ele, ajudadas por ele. E o texto nos diz que Jesus ajuda muitas dessas pessoas, cura muitas dessas pessoas e liberta várias pessoas de demônios. E aí, de madrugada, Jesus levanta, ele vai orar e ele resolve, certamente seguindo a orientação do Pai, que ele deveria sair dali de Cafarnaum e ir pela região, pregando o evangelho em outras localidades, curando e expulsando demônios, porque ele tinha vindo para isso. Então ele sai de Cafarnaum, ele sai e ele faz uma viagem. O texto não diz para a gente quanto tempo durou essa viagem de Jesus, mas ele sai da cidade de Cafarnaum e ele vai para outras cidades na região, ao redor de Cafarnaum, em outras aldeias e tudo mais, levando o evangelho do reino, curando pessoas, restaurando vidas, ok? Gente, me desculpa, mas tem um caminhão chato aqui atrás, ok? Que deve estar dando ré, alguma coisa assim, tá? E esse pi é por conta disso, tá bom? Fecha parênteses. Ok, e aí então nós temos a cena lá de Jesus, Marcos narrando a cura de uma das pessoas que Jesus fez enquanto ele estava viajando por essa região. E aí o capítulo 2 começa dizendo que Jesus voltou dessa viagem para Cafarnaum. E quando as pessoas ficaram sabendo, depois de alguns dias que ele tinha voltado, né, para Cafarnaum, as pessoas ficaram sabendo que ele estava em casa, o que aconteceu? Foram tantos os que se aglomeraram ali, verso 2, que já não havia lugar nem à porta e ele lhes pregava a palavra. Ou seja, aquelas pessoas que Jesus ainda não tinha terminado de atender e tudo mais em Cafarnaum, que ele deixou e que ele saiu para viajar ao redor, curar outras pessoas, pregar o evangelho. Quando elas ficaram sabendo que Jesus estava de volta em Cafarnaum, na casa de Pedro, elas aglomeraram de novo todos lá na casa de Pedro. Tinha tanta gente ali que não dava para passar pela porta, né? Tamanha era a quantidade de pessoas, e diz que Jesus estava pregando o evangelho do reino para eles. Jesus estava ensinando a respeito do reino de Deus. E aí acontece algo interessante: 4 amigos vão carregando um paralítico. Então 4 amigos, certamente eles eram 5 amigos, eles estão carregando um paralítico com eles, um amigo paralítico, para levar até Jesus. E quando eles chegam até Jesus, eles tentam entrar, mas eles não conseguem, porque a multidão que estava ali impedia que eles conseguissem passar com o seu amigo paralítico na maca pela porta da casa de Pedro, né? Imagine, um paralítico está deitado na maca, 4 pessoas carregando, uma multidão. É diferente de você passar sozinho no meio de uma multidão dizendo: ei, me dá uma licencinha aqui, dá uma licencinha ali, olha o pé aí, vou pisar em você, não é? E aí você passa sozinho e consegue ir lá na frente. Não, eles estão em 4 e eles têm que carregar o paralítico na maca em 4, cada um segurando num ponto. E então quando eles chegam diante daquela situação, eles se deparam com esse obstáculo. E aí o que é que eles fazem? Veja, talvez o mais fácil fosse dizer para o amigo paralítico: olha, nós trouxemos você aqui, nós queríamos muito que Jesus pudesse fazer alguma coisa por você, nós vimos Jesus curando outras pessoas aqui em Cafarnaum um tempo atrás, depois ele viajou, agora ele está de volta, mas olha, você está vendo a multidão que tem aqui, a gente não consegue chegar até ele, então vamos voltar para trás, né? Lamento, mas não é isso que eles fazem. O texto nos diz que eles estavam determinados a chegarem com o amigo deles até Jesus. Eles realmente acreditavam que Jesus podia fazer algo pelo amigo deles. Pense bem, se eles não tivessem a convicção de que Jesus poderia fazer algo pelos amigos dele, por que eles gastariam tanta energia para fazer o que eles fizeram? O texto nos diz, no verso 4, que não conseguindo levá-lo até Jesus por causa da multidão, eles removeram parte da cobertura sobre o lugar onde estava Jesus, e por essa abertura no teto eles baixaram a maca na qual se achava deitado o paralítico. Veja, todo esse esforço é porque aqueles 4 homens realmente tinham a convicção de que Jesus tinha poder suficiente para fazer alguma coisa em favor do seu amigo. Então, eles não desistiram frente ao obstáculo que eles se depararam, eles insistiram e eles venceram aquele obstáculo para levar o seu amigo até a presença de Jesus. Jesus observa essa ação, ok, desses 4 amigos para colocar
o seu amigo paralítico na presença dele como uma postura de fé. É importante a gente perceber isso no texto. O verso 5 diz assim: observando a fé que eles demonstravam. Quem observa a fé que eles demonstram é Jesus. Okay? O texto não diz que eles aqui tinham fé ou que eles realmente acreditavam que Jesus podia fazer algo por eles. A narrativa não diz assim, então 4 amigos paralíticos cheios de fé. O texto não diz isso. Como Jesus identifica a fé deles? Jesus identifica a fé deles por causa da postura deles. Okay? Por causa da insistência deles em conseguir colocar um amigo deles na presença de Jesus. Então veja, uma das maneiras da gente perceber a dinâmica da fé na nossa vida, ou a dinâmica da fé na vida de algumas pessoas, é justamente em observarmos em relação a Deus, ok? Em relação a Jesus, é justamente observarmos como essas pessoas agem diante das situações inusitadas, como elas agem diante dos obstáculos que surgem para aquilo que elas acreditam e esperam que Deus possa fazer por elas ou que Jesus possa fazer por elas. Então, eu estou enfatizando isso aqui por quê? Porque às vezes a gente pensa na fé ou a gente fala na fé como algo que é etéreo, muito etéreo, né? sem consistência. Vocês já pararam para observar isso? Veja, às vezes o conceito de fé que a gente tem está atrelado à crença ou a gente acreditar num conjunto de valores ou num conjunto de proposições, num conjunto de ensinos, de verdades. Nós chamamos isso de doutrina, ok? Isso é fé. Para você precisa acreditar, por exemplo, eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso é fé, ok? Isso é uma dimensão da fé. Pessoas olham para a Bíblia e elas acham que a Bíblia é um livro como outro qualquer. Elas não acreditam que ela é a palavra de Deus. Eu lido com a Bíblia como ela sendo a palavra de Deus, porque eu creio que ela é a palavra de Deus. Então isso é uma dimensão da fé, ok? É uma dimensão de uma convicção pessoal que nós temos com relação a algum tipo de proposição. Nós chamamos isso de doutrina, ok? Então nós acreditamos num conjunto de verdades, de proposições sobre algo e nós chamamos isso de fé. Tem uma outra dimensão, no entanto, da fé, que ela tem a ver com essa perspectiva prática, não é? E às vezes nessa perspectiva prática nós lidamos com a fé como algo meio inconsistente, né? Algo que nós não sabemos muito bem como medir. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender ou se você já percebeu isso. Por exemplo, quando a gente diz assim, aquela pessoa tem muita fé, o que a gente quer dizer com isso? Como você mede se você está com muita fé ou com pouca fé? Entende? Às vezes a gente atrela isso a uma forma de pensar, e isso fica parecendo mais um pensamento positivo, né? Ou um sentimento que a gente tem. Veja, a fé não tem a ver com o sentimento, a fé não tem a ver com um pensamento, a fé tem a ver com uma postura, ok? A fé tem a ver com uma postura que a gente toma diante daquilo que Deus nos diz e diante daquilo que Ele nos revela, diante daquilo que a gente vê ou a gente enxerga quanto a Ele. Então a Bíblia diz pra gente que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que o buscam precisam acreditar que Ele existe, mas presta atenção, não só existe, mas que Ele também é presenteador ou galardoador daqueles que o buscam. Então a fé, ela é identificada a partir de uma postura que a gente assume. E Jesus vê a fé nesses homens por causa da postura que eles estão tomando. Todo esse esforço que eles estão fazendo para levar aquele amigo paralítico até a presença de Jesus demonstra para Jesus que aqueles homens têm fé. Aqueles homens realmente acreditam que Jesus pode fazer alguma coisa pelo seu amigo. E aí, então, o texto nos mostra que Jesus faz algo pelo amigo. E o que Jesus faz? Jesus vira-se para ele e Jesus diz assim: filho, os teus pecados
estão perdoados. É isso que o texto diz pra gente. Filho, os teus pecados estão perdoados. Eu fico pensando, quando aqueles amigos daquele paralítico que fizeram tanto esforço para levar o amigo até a presença de Jesus, ouviram isso, qual deve ter sido o sentimento na mente e no coração deles? Porque eu não tenho nenhuma dúvida que a expectativa daqueles amigos em todo o esforço para levar o amigo paralítico até Jesus era para que Jesus o curasse. E aí aqui entra um ponto importante. Às vezes, nós temos uma expectativa em relação a algo que nós esperamos que Jesus faça por nós, algo que nós esperamos que Jesus faça em favor de alguém que nós estamos levando até a presença dele, mas Jesus enxerga de uma maneira diferente aquilo que nós estamos enxergando. Jesus entende que ele precisa fazer outra coisa em favor daquela pessoa e não aquilo que nós estávamos esperando que ele fizesse. Faz sentido para você? Eu tenho certeza, esses amigos esperavam que Jesus curasse o seu amigo. Mas Jesus olha para aquele homem, Jesus identifica algo que é mais importante num primeiro momento do que a própria manifestação da cura física na vida daquele homem. É aquele homem saber que os pecados dele estavam perdoados. Veja, eu não sei como você lê isso ou o que você vê nessa afirmação de Jesus. Mas eu vou dizer para você o que eu não vejo. Eu não vejo que Jesus está dizendo que era mais importante a questão espiritual na vida daquele homem do que a questão física na vida daquele homem. Às vezes nós fazemos essa separação. Com textos como esse, a gente quer, às vezes, forçar um ensino dizendo para Deus é mais importante o espiritual do que o físico. Mas não, esse não é o ensino que está sendo trazido aqui. Não é isso que o texto está nos mostrando aqui. Se fosse isso que o texto está nos mostrando aqui, então Jesus não teria curado aquele homem depois, porque teria sido suficiente ele perdoar o homem. A questão é que o perdão é para a nossa alma, para o nosso espírito, o que a cura é para o nosso corpo. Esse é o ensino do texto aqui. E que Jesus tem autoridade para fazer ambos. Tanto para solucionar o problema da nossa alma, aquilo que nos atormenta, aquilo que nos condena, quanto para resolver o problema do nosso corpo, aquilo que nos enferma. A grande questão aqui no texto, o centro do texto, é a autoridade de Jesus. Porque quando Jesus diz isso para aquele homem, filho, seus pecados estão perdoados, então diz que tem ali alguns religiosos e eles começam a pensar. Veja, eles não estão falando alto, eles não estão falando um com outros, eles pensam. Ok? E Jesus, ele tem um discernimento, um conhecimento a respeito do pensamento deles. Sabe como a Bíblia chama isso? A Bíblia chama isso de palavra de conhecimento. É um dos dons do Espírito Santo. Jesus, ele é cheio do Espírito Santo. Jesus, ele é Deus, 100% Deus, mas ele se fez 100% homem. Então, muitas e muitas vezes, esse é outro erro que a gente comete nos evangelhos, a gente lê e a gente vê situações como essa aqui, e a gente identifica que Jesus está fazendo isso porque ele é Deus. Mas veja, Jesus, para se fazer ser humano, ele toma a decisão de que ele não vai usar nenhum dos seus atributos pessoais de Deus. Ele não perdeu esses atributos, mas ele tomou a decisão de não usar esses atributos. Então, durante todo o ministério terreno de Jesus, Jesus atua sempre sob a direção, o comando, a orientação e o poder do Espírito Santo de Deus. Se você ler esse texto na versão do Evangelho de Lucas, você vai ver que o fim do texto é diferente daquele de Marcos. O fim de Marcos diz assim, nunca vimos nada semelhante a isto. Mas o fim da narrativa desse texto no Evangelho de Lucas é um grande profeta se levantou entre nós.
As pessoas, quando ouviram Jesus dizendo isso, eles não chegaram à conclusão que Jesus sabe isso deles, sabe o que eles estão pensando porque ele é Deus. Ok? A conclusão deles é: um grande profeta se levantou entre nós. Por quê? Porque quando você lê o Antigo Testamento, você vai ver que os profetas no Antigo Testamento, eles tinham palavras de revelação, eles tinham palavras de conhecimento, porque o Espírito Santo de Deus estava sobre eles e trazia para eles essas palavras. O mesmo Espírito Santo está sobre a vida de Jesus e ele traz para Jesus a revelação dessas coisas. Mas o ponto em questão aqui, para nós, que eu quero levantar, é por que Jesus diz isso para esse homem? Por que Jesus diz para ele: filho, os teus pecados estão perdoados? A minha conclusão é: Jesus sabia algo a respeito daquele homem que o texto não diz para a gente e que o Espírito Santo não fez questão de revelar isso no texto para a gente. Mas o texto faz questão de mostrar para a gente, a palavra de Jesus faz questão de mostrar para a gente que Jesus sabia que aquele homem estava perturbado por causa do seu pecado. O texto não diz para a gente qual era o pecado, quais eram os pecados, se era alguma questão específica ou se o pecado a qual Jesus está se referindo diz respeito à rebelião humana, né, o pecado geral da rebelião humana contra Deus, mas o fato de Jesus afirmar para ele: filho, os teus pecados estão perdoados, mostra para a gente que Jesus sabia que havia uma aflição na vida daquele homem por causa do pecado. Não estou dizendo que aquele homem está paralítico, ok? Ou doente por causa do pecado. Eu estou dizendo que ele devia, além daquilo que fisicamente aparentava, que você podia identificar, ele é um paralítico, havia algo na alma dele, no interior dele, que Jesus identificou. Jesus olhou e Jesus identificou. Esse homem está sem paz com Deus. Ele está se sentindo perturbado, ele está se sentindo acusado, ele está se sentindo impuro, ele está se sentindo injusto. Talvez ele até sentisse tudo isso porque ele estava paralítico e alguém tinha... A teologia dos judeus dizia que uma pessoa doente, ela estava sendo condenada e ela estava sendo julgada por Deus. E quando Jesus diz: filho, os teus pecados estão perdoados, ele está dizendo: olha, aquilo que te aflige, aquilo que aflige a sua alma, está resolvido. Você está em paz com Deus, você está bem com Deus. E aí aqueles religiosos que estavam ali, eles pensam: isso é blasfêmia. Como ele pode dizer isso? Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Agora, eu preciso te explicar algo aqui que nem sempre fica claro. Por que eles estão dizendo isso? Não é meramente porque Jesus disse: os seus pecados estão perdoados, ok? Por quê? Porque os sacerdotes diziam isso. O que está pegando aqui é que Jesus não é um sacerdote. Quando eles dizem assim: somente Deus pode perdoar pecados, eles não estão dizendo isso porque Jesus usou essa expressão: os teus pecados estão perdoados. Eles estão dizendo isso porque Jesus usou essa expressão fora do templo e sem ele ser um sacerdote. Porque essa era uma colocação, é uma frase, ok, litúrgica. Ela é uma frase que ela é usada pelos sacerdotes no templo quando um pecador, um judeu, ia até o sacerdote, ao sumo sacerdote, e ele entregava lá em sacrifício um cordeiro, ele confessava os pecados dele sobre aquele cordeiro, o cordeiro era morto, e então o sangue do cordeiro era aspergido sobre aquele homem, e o sacerdote dizia para ele: filho, os seus pecados estão perdoados. Por quê? Porque quando o sacerdote falava isso, ele falava em nome de Deus. Houve um rito para o perdão de pecados, que é o sacrifício de um animal, e aí o sacerdote afirmava que os pecados daquela pessoa estavam perdoados. Ou seja, o sacerdote, ou o sumo sacerdote, ele tinha autoridade investida por Deus dentro daquela cerimônia de dizer para a pessoa que o pecado dele estava perdoado. O que está acontecendo aqui é que Jesus faz isso sem ser sacerdote, dentro da ordem sacerdotal lá dos judeus. Ele não era da tribo de Levi, ele não era um sacerdote, ok, levítico. Jesus faz isso sem ser da ordem de Levi, e Jesus está pronunciando isso numa casa, ele não está no templo, não houve um sacrifício para Jesus afirmar isso. Mas o que Jesus afirma, ele afirma baseado na mesma autoridade
que o sacerdote ou o sumo sacerdote tinha para pronunciar o perdão de Deus para a vida de uma pessoa. É muito importante você entender isso, porque às vezes nós achamos que o que está acontecendo aqui é que Jesus ele está perdoando os pecados daquela pessoa porque ele é Deus, e ele é Deus, e como Deus ele pode perdoar pecados, ok? Mas não é nesse sentido que Jesus está perdoando pecados aqui. Ele está perdoando pecados aqui no sentido dele ser o Messias, um ser humano que está sob a autoridade de Deus e que entende que Deus perdoa os pecados das pessoas. E ele está pronunciando uma palavra de bênção, assim como o sumo sacerdote pronunciava, só que ele está fazendo isso fora do templo e ele está fazendo isso fora do rito de sacrifício que dava ao sumo sacerdote autoridade para perdoar pecados. Mas Jesus está mostrando aqui que ele tem uma autoridade superior à do sumo sacerdote, porque ele é o Messias. Então ele está dizendo para o paralítico: os seus pecados estão perdoados. Os judeus eles não estão errados em pensar quem pode perdoar pecado. Só um pode perdoar pecado, é Deus, eles estão certos, ok? Mas o que está errado aqui é muitas vezes a nossa interpretação de achar que então Jesus podia perdoar pecados porque ele é Deus. Sim, Jesus pode perdoar pecados porque ele é Deus, mas não é porque ele é Deus que ele está perdoando pecados aqui. Não sei se você conseguiu entender a linha do meu raciocínio. O que ele está fazendo aqui é assumindo uma postura litúrgica que declara o perdão dos pecados de uma pessoa sob a autoridade de Deus, mas que só podia ser feito dentro de um rito de sacrifício, quando a pessoa trazia um animal, e deveria ser feito no templo e pelo sumo sacerdote. Mas Jesus está fazendo isso. Por quê? Porque Jesus ele tem a autoridade do Pai nele, ele é superior ao sumo sacerdote, e ele próprio é o sacrifício de Deus que depois vai tirar o pecado do mundo. Então, é a questão do texto, esse é o ponto que a gente precisa entender. A questão do texto é uma questão relativa à autoridade do reino, a autoridade que Jesus tem como o Messias, a autoridade que Jesus tem como o rei do reino, ok? Ele está proclamando um decreto do rei, um decreto do Pai, no qual ele representa aqui. Ele é o representante do Pai na terra, ele é o representante do reino de Deus na terra, ele carrega a realidade do reino de Deus. E aí, como Jesus recebe essa palavra de conhecimento do Espírito, ele vira-se para aquelas pessoas, para aqueles religiosos, mestres da lei, que estavam pensando isso, e diz assim: por que cogitais dessa maneira em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados de ti os pecados, ou falar: levanta-te, toma a tua maca e sai andando? Agora veja como essa questão é essa questão do texto, é a questão da autoridade que Jesus tem. E aí o verso 10 diz assim: todavia, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Preste atenção nisso, meus queridos irmãos e irmãs. Jesus não diz assim: para que saibais que eu sou Deus. O questionamento não era quem é que pode perdoar pecados, a não ser um que é Deus. Se a questão aqui fosse relacionada à divindade de Jesus, o mais lógico era Jesus virar-se, a provar a divindade de Jesus, que Jesus está perdoando pecados porque ele é Deus. O mais lógico seria Jesus virar-se e dizer assim: para que vocês saibam que eu sou Deus, então eu digo: levanta, tome o seu leito e vai para sua casa. Mas o ponto em questão é Jesus, aquele homem que afirma ser o Messias, tem a autoridade dada por Deus na terra para dizer que pessoas estão com seus pecados perdoados. Lembre-se que Jesus ainda não morreu numa cruz, ok? A nova aliança ainda não aconteceu aqui. E aí Jesus diz: para que vocês saibam que eu tenho essa autoridade, eu digo: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, o ponto em questão aqui é... antes de eu falar o ponto... Aí o que acontece? O homem, diz o texto, o homem levantou
E no mesmo instante tomou a sua maca e saiu andando na frente de todos. Então o ponto em questão aqui é, assim como Jesus, o Filho do Homem, na sua palavra, carregava autoridade para que houvesse cura física naquele homem, ele também carregava autoridade na sua palavra para dizer para uma pessoa que aquilo que a atormentava em relação a Deus estava perdoado e ela realmente ter sido perdoada. E aí o povo entende isso assim. O povo entende isso dessa maneira, porque o texto nos diz que eles ficaram estupefatos e eles glorificaram a Deus, exclamando: nunca vimos nada semelhante a isso. De novo, eu quero chamar a sua atenção. Veja, o ponto aqui não está relacionado à perspectiva de Jesus provar a sua divindade, como muitas vezes nos é ensinado. Porque o texto não termina dizendo, o texto do Evangelho de Marcos não termina dizendo que eles glorificaram a Jesus. Ok? Eu tenho que afirmar isso, porque é uma live, vai ficar gravado para depois ninguém falar que eu estou falando heresia. Eu não estou dizendo que Jesus não é Deus. Se Jesus não é Deus, vamos para casa, vamos fazer outras coisas, vamos deixar essa live de lado. Jesus é Deus, mas o que eu estou dizendo é que Jesus está ali, Jesus, a segunda pessoa da Trindade, o Verbo eterno, a palavra eterna, está ali assumindo a figura humana, a postura de um ser humano, o Messias, o ser humano feito à imagem e semelhança de Deus, que carrega a autoridade de Deus com ele e manifesta o reino e o governo de Deus através da vida dele, exercendo a autoridade sobre a terra, como Deus deu a autoridade para que a humanidade exercesse sobre a terra. Então Jesus diz para aquele paralítico: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele levanta e toma o leito e vai para casa. E essa palavra mostra que a autoridade de Jesus, que fez com que algo físico acontecesse na vida daquele homem, é a mesma autoridade que fez com que algo espiritual acontecesse na alma daquele homem. São a mesma autoridade. Mas o que eu quero mostrar para você é que no final as pessoas glorificam a Deus dizendo, na versão de Marcos: louvado seja Deus, nunca vimos algo assim aqui. Na visão de Lucas, um grande profeta se levantou entre nós. E nenhum deles, você vai ver nos evangelhos, você vai ver a colocação, na versão de Mateus, que autoridade é essa? E nenhum deles você vai ver a colocação das pessoas glorificando a Jesus, porque aquilo que Jesus fez provou que ele é Deus. Por que isso é tão importante? Isso é tão importante porque você precisa entender que Jesus ele é 100% Deus e ele deve ser adorado e servido por nós como 100% Deus. Mas quando ele se encarna e ele vive aqui, ele está realmente vivendo uma vida humana, perfeita, sem pecado, 100% cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Mas com isso ele está mostrando para mim e para você como é que a vida humana deveria ser, se nós não vivêssemos rebelados contra Deus. Jesus está mostrando para a gente a autoridade que a humanidade teria se não tivesse havido a queda. Essa autoridade ela foi restituída à humanidade quando ela reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus diz em Mateus 28, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Vão. Então, se você é um discípulo de Jesus, se você é uma discípula de Jesus, essa autoridade que Jesus está exercendo aqui, através do poder do Espírito que está na vida dele, é a autoridade que ele delegou para você exercer agora, através da presença do Espírito. O mesmo Espírito que vivia em Jesus vive em você. O Espírito Santo de Deus é o mesmo, não é um espírito diferente que estava em Jesus do Espírito que está em você, é o mesmo. A diferença é que Jesus ele vivia completamente tomado pelo poder e pela presença do Espírito Santo de Deus na vida dele, e eu não vivo assim. Você também não vive assim.
a gente se desconecta da liderança do Espírito. A gente deixa de ser sensível a Ele. A gente se distrai. Jesus vivia 100% focado no Espírito. Mas você precisa entender que é exatamente o mesmo Espírito. Então, a autoridade que Jesus tem aqui é a autoridade dada por Deus ao Filho do Homem sobre a terra. Olha o que ele diz, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra. O Filho da humanidade tem autoridade sobre a terra. Em Cristo Jesus, nós somos reconduzidos à dimensão da humanidade perfeita. A glória de Deus está em nós e nós estamos sendo transformados de glória em glória. Nós ainda não somos perfeitos, mas nós estamos colocados dentro dessa dimensão. E aquilo que Jesus fez é uma referência daquilo que eu e você e cada um dos seus seguidores, os seus discípulos, receberam a autoridade para fazer. Então nós podemos chegar em pessoas que estão hoje angustiadas e perturbadas por um erro, por um pecado, pela rebelião, seja pelo que for, e por causa delas terem vindo até nós para encontrar Jesus, nós podemos dizer para elas, olha, Jesus, na autoridade do nome de Jesus, você está perdoado dos seus pecados. Creia nele. Ande com ele. Você não precisa ficar preso no seu passado. Você não precisa ficar preso na sua história. Quantas pessoas estão precisando ouvir essa palavra libertadora? Quantas pessoas vêm para a igreja, ou estão na igreja, ou buscam Jesus, ou leem a Bíblia, mas elas estão paralisadas emocionalmente pelo seu pecado, pela voz do acusador, por algo que aconteceu na história ou na vida delas, por palavras que elas ouviram. E eu e você recebemos a autoridade de Jesus, essa mesma autoridade, para a gente poder dizer, para que você saiba que o Filho do Homem tem sobre a terra poder. A mesma coisa. E aí Jesus estende isso que ele fez para a alma daquele homem, para o corpo daquele homem. Quantos de nós estamos precisando ver esse outro lado? Quantos de nós aqui acreditamos que Jesus, ele tem hoje poder para perdoar pecados? A gente diz, para que vocês saibam que Jesus disse, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Eu te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Mas talvez hoje, para muitos de nós, a gente está precisando ouvir a palavra ao contrário. Porque nós acreditamos que Jesus tem sobre a terra autoridade para perdoar os pecados das pessoas se elas se arrependem. Mas muitos de nós não acreditamos mais que Jesus tem autoridade para curar pessoas. E aí você diz assim, não, eu acredito, ele tem, então. E aí você diz para a pessoa, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa? Talvez muitos de nós estejamos precisando desse outro lado, entender que se Jesus tem autoridade para perdoar pecados hoje, como ele fez lá, ele também tem autoridade no nome dele para curar enfermos hoje, como ele fez lá. Eu louvo a Deus pela medicina, eu louvo a Deus pelos remédios, eu louvo a Deus pelas cirurgias, eu louvo a Deus por tudo isso, mas eu não posso me conformar com a gente usar essas coisas todas como um argumento para não acreditar que Jesus continua fazendo a mesma coisa. Se Jesus perdoa pecados hoje, como ele fez lá, ele cura hoje como ele fez lá. A autoridade é a mesma. Veja, não é autoridade minha, não é autoridade sua, é a autoridade do nome de Jesus. Jesus fazia direto porque ele é Jesus, eu e você fazemos na autoridade do nome dele. Eu e você dizemos para uma pessoa que está angustiada, que está se sentindo condenada, que está se sentindo acusada por Satanás, que ouviu já a mensagem do Evangelho, mas diz assim, não, mas Deus não pode me perdoar daquilo que eu fiz.
Nós podemos dizer, na autoridade do nome de Jesus, eu digo para você, Jesus morreu e ressuscitou por você, você está perdoado por aquilo que Ele fez por você. Seu passado não define mais nada na sua vida. Mas da mesma maneira, eu posso fazer a mesma coisa por uma pessoa enferma, uma pessoa paralítica. Eu posso dizer para ela, para que você saiba que Jesus perdoou realmente os pecados das pessoas e que Ele tem autoridade na terra para perdoar pecados. Ele também tem autoridade para curar os enfermos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Não são duas autoridades diferentes, é a mesma autoridade. É a mesma autoridade que Jesus está exercendo. E essa autoridade que Ele exerce manifesta a realidade de que o reino de Deus chegou e que você pode estender as suas mãos e tocar nele. Amém? Uau! Ok, é isso aí. Eu espero que você tenha sido abençoado. E lembrar você que na sexta-feira nós temos a nossa live aqui de perguntas e respostas, ok? Então você pode tomar nota aí das suas dúvidas. E na sexta-feira, a live de sexta-feira é para a gente conversar sobre as suas dúvidas. Aí a gente vocês fazem perguntas e eu vou trazer aqui, tentar trazer pelo menos, ok? Respostas aí para as suas dúvidas, tá bom? Então, por hoje é isso. Deus abençoe você, que você tenha um bom descanso, uma boa noite de sono, que Deus renove as suas forças, que seu dia amanhã seja um dia cheio da presença de Deus. E eu aguardo você amanhã às 18 horas aqui para a gente dar continuidade ao capítulo 2 do Evangelho de Marcos. Beleza? Deixa eu ver se mais alguém entrou enquanto eu estava aqui falando. Eu acho que não, né? Eu acho que não vi entrando mais ninguém, mas talvez tenha entrado. Ah, entrou aí, ó. Fala, Alexandre. Fala aí, pastorzão. Beleza, meu querido? Deus abençoe você. Ah, está cortando muito, Sônia. Que pena. Espero que não tenha atrapalhado vocês. Aqui para mim não apareceu tá travando muito, não. Mas às vezes é assim. Precisa ver se é a sua internet ou se foi a minha aqui. Se foi a minha, travou para todo mundo várias vezes. Mas se não foi a minha, então talvez tenha travado um pouco aí por causa da sua. Isso é internet. Ok? Que bom, Lili. Então esteja com a gente mais vezes, tá bom? Que bom que você gostou. Amém. Deus abençoe vocês. Bora lá. Bom descanso. Fui.